Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso assunto, a gente sempre tenta aqui abordar assuntos que são de interesse geral. Hoje o assunto é sobre maternidade solo. Eu convidei a querida Mariade Moraes. Ela aceitou o convite, que me deixou muito feliz. Então, daqui a pouco a Maria entra e aí a gente começa a nossa live. Oi, Ana. Oi, Marisa. Oi, João. Oi, Bruno. Muito bom ter vocês aqui. Só esperando um pouquinho que a Maria já vai entrar. Tudo bem, Ana? Quero saber quando você vai querer aceitar um convite para vir falar sobre as mulheres na advocacia. Ou qualquer outro assunto que você queira. Olá, Daiane. Maria já entrou. Deixa eu a ela. Maria! É, Tudo bem? Tá me ouvindo? tô. Você tá me ouvindo? Tô. Ótimo. Maria, boa noite. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer enormemente você ter aceitado o convite. Você sabe que eu sou um fã seu, né? É uma pessoa com uma sensibilidade ímpar. Seus textos simples e belos refletem efetivamente a sua alma, né? E você Muito grata. é uma pessoa que eu chamo de pessoa do bem, aquela que nasceu para fazer bem ao próximo. São raras essas pessoas e você é uma delas. Então, eu queria agradecer muito pelo seu Obrigada. tempo e a sua disponibilidade para estar aqui tratando de um assunto que é de fundamental importância hoje para a nossa sociedade. Eu queria que você se apresentasse, falasse o que você quer falar, assim, para dizer o que você faz, quem você é, e estamos aqui lhe ouvindo. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de poder falar sobre isso. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso numa live e talvez até da forma que a gente vai falar seja a primeira vez em todos os sentidos. Nossa, que honra. É, muito legal. E é um assunto importante mesmo, né? Como você disse, e as pessoas ainda confundem muito o termo. Então é bem legal que a gente tenha, enfim, como esclarecer hoje em dia tudo isso. Na verdade, Maria, um dos termos que usam muito é mãe solteira, né? Que, Ah, que é um termo altamente machista e altamente pejorativo, que é da época em que as mulheres só serviam para casar e procriar. E aquela sim, que não era boa de nada, né, ficava solteira. Né? Então, mãe solteira é um tom pejorativo, afinal, ela cometeu diversos deslizes ao longo do caminho, né? E o que é uma atrocidade. Mãe solo é um termo que veio abraçar muito mais essa função que é de fundamental importância na sociedade. é um termo novo, eu acho, né? Eu fui entrar em contato, acho que com esse termo não tem muito tempo. Então, eu sempre falo, quando eu escrevo sobre maternidade solo, eu sempre falo que não é estado civil, né? Porque tem muita mãe solo que é casada. Tem a ver com divisão desigual de responsabilidade. Se você é uma mulher e você está sobrecarregada, ou então você está assumindo muito mais responsabilidade em relação ao seu filho, aos seus filhos, você é uma mãe solo, mas você pode ser casada. E muita gente confunde também maternidade solo com abandono paterno, que também não tem nada a ver, assim, né? Uma mãe solo, ou então o filho de uma mãe solo, não necessariamente não convive com o pai ou foi abandonado pelo pai, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
mais simples que isso e mais complexo do que isso também. Mas eu entendo como divisão desigual de responsabilidade e ponto. Essa necessidade da mulher de assumir a função em razão do abandono, né, é até uma subespécie de mãe solo, né, como se mãe solo fosse um grande grupão que agrupasse vários tipos de mulheres que assumem essa função e esse trabalho desigual, e entre elas tem aquelas que efetivamente o pai abandonou os filhos, né? Então é importante que a gente traga essa distinção. Só para trazer aqui uma informação, talvez fique chato, mas o IBGE fala que 99% das mulheres, 92% das mulheres fazem atividades domésticas. E nos homens, esse percentual é de 78%. Está aumentando, mas a gente ainda está muito longe e muito desigual a atividade. Com relação a trabalho, as mulheres trabalham por semana, estatisticamente, 20 horas, 22 horas por semana. Os homens trabalham metade, trabalham 10 horas por semana em serviços domésticos, fora o trabalho fora de casa que os dois exercem hoje. Então, só aí a gente já percebe que o fato de estar casado ou não faz com que a maternidade não seja solo, porque a mãe assume sozinha essa função de gerenciar a família, né? Eu sempre fui mãe solo, né? Mesmo quando eu era casada. Então, a quantidade de mensagens que eu recebo de mulheres que falam, nossa, eu percebi que eu era mãe solo depois que eu li um texto seu, e eu sou casada, é enorme, assim. Porque, por causa do termo mesmo, eu acho que é um termo novo. E é isso, eu conheço a maioria das mulheres que eu conheço, das mães que eu conheço. Na verdade, acho que eu não conheço nenhuma mãe que tem essa divisão justa e igual, né? Na hora de você ir para o centro da cidade comprar lembrancinha para aniversário, que está chegando, é a mãe que vai. Na hora de descongelar a carne para o dia seguinte, é a mãe que lembra. Aqui em casa não, tá? Aqui em casa sou eu, tá? Só a mãe vai comprar a lembrancinha, é verdade. Tá. Mas quem é Mas responsável entende o pela que eu tô comida, falando, pela entendeu? louça, etc. O pai geralmente não sabe nem o que está faltando na despensa, né? Ele não precisa nem pensar. Então, assim, a carga mental é massacrante, porque não é só cuidar do filho no dia a dia, você cuidar de toda a estrutura que uma criança precisa, né, para ter uma vida saudável, de acordo com a realidade de cada um, porque daí já é uma outra história, né? Mas dá muito trabalho, né? Eu sempre falo, se você acha que ser mãe ou ser pai é tipo, é tranquilo, você tá fazendo errado, porque é muito difícil. Errou em algum momento, né? Você não tá entendendo, você não entendeu ainda, né? Porque é difícil. Se você tá achando que é tranquilo, é porque talvez não tenha entendido errado. Porque é desafiador. Criar um ser humano é desafiador. Educar um ser humano é desafiador. E dar conta de todas as demandas, assim, é desafiador, né, gente? Tem jeito. Você não acha que o nosso desafio hoje é exatamente interromper esse machismo altamente arraigado na sociedade, né? Esse machismo que traz dois papéis, né, distintos. O papel do pai, que é aquela visão patriarcal, é o que sai para trazer dinheiro, né? E o papel da mãe, que é tomar conta dos filhos, gerenciar a casa. Só que a mãe agora está saindo para trazer dinheiro também e ainda acumulando o trabalho de casa. Quer dizer, o homem continua só com a responsabilidade do trabalho externo. A mulher é que assumiu várias funções. Você acha que esse machismo ainda é a causa dessa maternidade solo? Eu acho que sim, né? A nossa sociedade é construída com todos esses pensamentos que vêm de muito tempo. Então, precisa de um despertar, assim. Eu não acredito que eu até vejo muita diferença. Mas eu não sei, eu acho que é um trabalho que a gente vai fazer durante séculos. Talvez, sabe, minhas netas ou bisnetas consigam colher o que eu estou plantando agora. Eu acho que o maior desafio que eu tenho
como mãe, né, e feminista declarada, ensinar para o meu filho o meu discurso, quando na prática ele me vê resolver tudo sozinha. Então, como que eu ensino uma coisa para ele se ele não vê isso, né? Se o que ele vê sou eu sempre resolvendo tudo. E isso é desafiador, assim, a gente tem que confiar na capacidade dos nossos filhos também de compreenderem e de, enfim, né, absorverem o que a gente está tentando ensinar, porque realmente é desafiador, assim, a nossa geração, a minha geração, eu acho que começou a falar muito sobre essas coisas, e eu percebo porque eu fui mãe há 11 anos atrás, né, que eu engravidei. O João Pedro faz 11 anos, daqui 3 meses. E há 11 anos atrás, eu não sabia, eu não via nada na internet, esse tipo de informação, né? Então, se uma mulher engravida agora, ela já tem um outro tipo de informação. Ela sabe que ficar grávida não é aquela... As coisas estão parando de... A gente está parando de romantizar as coisas, sabe? E eu acho isso muito importante, porque há 11 anos atrás eu tinha uma visão muito diferente do que era ficar grávida, do que era ser mãe, do que era ser casada, do que era um montão de coisas, assim, né? Eu tinha outra pessoa por falta de informação, né? Pela forma que eu fui criada, pelo, né, pelo meu entorno, assim, por tudo. Então, eu Você acho sabe que importante. eu fui criado no seio de uma família tradicional, né? Uhum, Meu pai é filho de portugueses, tem quase 90 anos, então essa família patriarcal era exatamente o modelo de família pelo qual eu fui criado, né? uhum. Criança participava pouco, não podia interferir no adulto, era uma outra realidade. O meu pai era uma entidade, né? Chegava em casa, cuidado, seu pai está em casa, está cansado, e etc. É, e a grande importância que a gente tem, né? Porque em geral a gente só dá aquilo que a gente recebe, é perceber o que a gente recebeu de errado e consertar na criação dos nossos filhos, né? Eu tenho um Sim. casal de filhos, você sabe, eles são adolescentes, né? Uhum. E eu sempre acordo de manhã e quero que o mundo seja igual para os dois, apesar de ter certeza de que não é, né? Em razão disso, eu mudei muito minha forma de agir, minha forma de ser. Meus filhos estudam numa escola europeia. Essa escola tem representantes de turma, tem pais que são representantes no conselho de pais, são 9 pais só na escola inteira. E eu fiz questão de ser representante da turma de um dos meus filhos e fazer parte do conselho de pais e sou participativo na escola. Por que isso? Porque a educação não é de responsabilidade só da mãe. A educação é de responsabilidade dos dois. O pai tem que se fazer presente também. Aqui em casa parece que muda um pouco essa ideia. Meus filhos devem ficar meio achar estranho, né? Porque quem cozinha sou eu, lava a louça, todo mundo lava, né? É, domingo, em geral, quando a gente estava na pandemia, eu passava aspirador na casa toda, né? Cada um arrumava o quarto. Então, a gente tem uma visão meio diferente. Somos parceiros, só que cada um tem a sua competência. Cada um age da sua forma, né? E é importante que os dois se auxiliem no desenvolvimento da família, né? E eu acho que também, assim, tem a ver com o acordo da própria família, né? Quando isso é um combinado da família, eu vou fazer essa parte e você faz essa. Ou porque você é melhor nisso, ou porque você tem mais tempo. Acho que o combinado não sai caro, né? Não. Mas no sentido de estrutura, né? A nossa estrutura é a exceção, né? O que você faz aí na sua casa, a dinâmica da sua casa não é a realidade. O que a gente Não. vê é as mulheres sendo totalmente sobrecarregadas. Mas eu estou tentando dar exemplo para os meus filhos, né? Para mostrar o que. Claro, claro. Mas vamos lá, não viemos aqui para falar de mim, apesar de eu achar que esse assunto deveria abordar os dois, né? É, fala um pouquinho dessa sua experiência como mãe solo, explica para a gente o que é essa maternidade solo. Estamos todos ávidos pela sua Uhum. experiência e o seu conhecimento. Eu acho que é assim, eu já passeei, já surfei por esse assunto algumas vezes na minha página.
Então, eu acho que o mais importante das pessoas compreenderem é que a maternidade solo, ela ela limita muito a vida dessa mãe. E isso é muito injusto, né? Porque tudo que eu vou fazer demanda uma energia e uma estrutura muito grande. E é sufocante, às vezes, né? E essa maternidade solo, ela pode ter vários motivos, né? Ou ela pode ter sido porque ou a criança foi abandonada, ou o pai é um inconsequente, e você é obrigada a assumir essa responsabilidade sozinha. É, ou, enfim, isso aí varia, né? Mas no final das contas, o que acontece, o que é regra, né? É que a gente fica sobrecarregada. E, e além de tudo isso, né? Além da gente ficar limitada, sobrecarregada e exausta, a gente ainda tem que lidar com o julgamento, né, das outras pessoas, porque dificilmente uma pessoa vai criticar uma mãe, né, com o intuito de ajudar essa mãe. As pessoas só criticam. Na hora de ajudar, ninguém aparece. É verdade. Então, é bem complicado, assim. Eu demorei para chegar, né? Eu falei que meu filho vai fazer 11 anos. Então, ele com quase 11 anos, eu tô aqui falando sobre isso. Porque até para falar sobre esse tipo de coisa, você pensa, né? Eu fico sempre assim, ai meu Deus, será que eu tô falando demais? Será que eu tô me expondo? Será que vão usar isso contra mim? Será que não sei o quê? Para uma mulher se expressar e falar o que ela pensa, ela tem que rasgar vários contratos, assim, que não foi nem ela que escreveu, que ela não assinou, né? Que ela não tá de acordo. É um trampo, assim. É uma coisa de resistência mesmo. De pegar e falar, essa é a minha história, eu tenho direito de falar sobre a minha vida. E, e é isso. Quando eu me posiciono sobre a maternidade solo, eu não estou me posicionando achando que a minha vida vai mudar. Eu estou me posicionando para daqui 100 anos, para daqui 200 anos, talvez, sabe? As coisas seriam um Antes, pouco melhores. eu acho Espero que que antes. antes, né? Espero que antes. Eu acho que as mulheres estão despertando. Então, isso precisa ser ensinado, né? Isso precisa ser ensinado. As pessoas não sabem. Então, exige também um movimento aí de paciência, de generosidade. Eu estou falando isso porque eu sou mãe de um menino, né? Então, eu não posso ter uma postura diferente dessa, porque eu quero que ele aprenda. Então, é meio que isso, assim. Além de lidar com essa carga mental absurda e que tem dias que, assim, você fala, meu Deus do céu, sabe, se meu filho falar mãe mais uma vez, eu vou ficar maluca. Dá 8 horas da noite, assim, você fala, cara, Você sabe pelo que amor eu de falo aqui em casa que eu Deus, sou estrela cadente, né? Porque todo não mundo dá, que eu me vou vê ficar pede louca. alguma coisa, tá sempre me chamando, né? Eu sou a pessoa mais chamada aqui em casa. É uma doideira, né? Ainda mais agora, todo mundo em isolamento, né? E a criança em casa o dia inteiro e fazendo estudo à distância e tal. Então, se alguém, se outras mães estiverem aqui, saibam que para mim está sendo muito desafiador esse ensino à distância. Para todos nós, Maria. De que eu tem dias que eu falo, cara, não dá, eu vou ficar louca. Esse negócio, amanhã meu filho tem prova. Então hoje Maria, e assim, eu costumo sempre ver o lado positivo das coisas, né? Pensa que podia ser pior, ele podia estar na alfabetização. Imagina você alfabetizando seu filho em casa. Eu tenho pena dos pais e das mães que o filho estão nessa fase de alfabetização. Deve ser um período muito difícil, né? muito, muito. Não, e assim, eu fico pensando nas pessoas que têm filho ainda menor, né? Tipo, de 2 anos, que ainda não entende, não tem como você explicar. O João Pedro, eu falo, olha, nós estamos numa pandemia global, não tem como sair. Aí ele, É, ok, verdade. né? Então, Ô, Maria, tem várias mulheres aqui concordando com você, dizendo que é isso mesmo, que se sentem exatamente como você
a Daiane falou que o que você escreveu na sua publicação marcou ela, sobre sua existência, passou a ser sua resistência. Ah, que lindo, nossa. Né? Então, como eu disse, você tem muita sensibilidade quando escreve, assim, quando é a sua alma marcada no papel, né? Então isso é muito importante. Né? A Bianca, uma excelente advogada do conteúdo de família, está aqui nos prestigiando. Eu gosto muito da Bianca. A Bianca, sim, beijo para ela também. Sou mãe e professora, quero fugir de casa. Ai, meu Deus, sinto muito. Eu compreendo você, sua... Imagina, gente, imagina isso. Alfabetizando o meu em casa. Meu Deus. É uma doideira, gente. Tamo juntassa. Não, sejam gentis com vocês. Olha só, um ponto interessante, Maria. Tem a Monique Castro Matos falou que hoje ela pensou em desistir e aí voltou atrás, né? Eu acho que é muito importante que as mulheres percebam que são humanas e que têm direito, né? Tem direito de pensar assim, de jogar toalha, de ficar chateada, de repente errar, né? De errar, pelo amor de Deus, pelo direito de ser imperfeita, né? É isso mesmo. Assumir que a gente vai errar e que tá tudo bem, entendeu? Ok. Eu erro o tempo inteiro. E é isso. Aprender com os erros, né? Você pegar e falar, nossa, isso aqui eu errei feio. E é muito, e isso é uma coisa muito que a gente lida como mulher, assim, eu posso falar, a gente não tem esse direito. A minha criação, ela foi totalmente de tipo assim, errou, aguenta, sabe? Engole o choro e aguenta. E eu não fui ensinada a ter essa generosidade comigo quando eu erro. E eu tento ser muito atenta em relação ao meu filho também com isso, porque é uma forma de funcionar muito tóxica que a gente começa a ter com a gente mesmo quando a gente é cruel, quando a gente erra. Porque errar, a gente vai errar, né? Principalmente sendo mãe ou sendo pai, como você é, né? É muito natural errar. A gente também está aprendendo. E eu sinto, às vezes, que eu preciso desaprender mais do que aprender, sabe? O movimento de desaprender tudo que me foi ensinado, tudo que eu entendia como mundo, para poder não passar isso adiante, passar uma outra coisa, refinar também, né? Não só fazer tudo diferente, mas talvez refinar o que me foi ensinado para que eu consiga passar de uma forma mais amorosa, mais consciente, porque... gente, porque é isso, né? Isso não é o futuro, isso é agora. Ou a gente aprende, ou a gente vai ficar para trás. Não cabe mais esse tipo de posicionamento, esse tipo de rotina, esse tipo de dinâmica familiar, né? Assim, eu e meu filho somos uma família, né? E somos. E ninguém tem o direito de dizer que não somos, né? Mas há um tempo atrás, isso era questionado, assim. A Constituição diz que vocês são a família desde 88, né? Pela realidade social do Brasil, que as mulheres é que ficavam com os filhos, né? Os homens iam embora, né? Mas eu sempre falo, você sabe que eu trabalho com direito das famílias já há muito tempo, né? Quase o tempo que você tem de vida. Comecei em 1991. Assim, a experiência mostra que eu cansei de chegar para mulheres que chegam lá no escritório exaustas, cansadas, né? E perguntam, vem cá, quando é que você tem o tempo para você? Né? Você não pode pensar no seu filho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem que ter o tempo para você sair com as amigas, para você namorar, para você, sei lá, tocar a vida, ir ao cinema, ficar de bobeira olhando para o céu. Né? Você tem que ter um tempo que seja seu, mas a sociedade é tão cruel com as mulheres, em geral, que elas não conseguem visualizar esse tempo para elas. Elas se acham traindo, né? Aquela figura criada pela sociedade. Mas a gente é ensinado mesmo. Eu até fiz um vídeo para o meu IGTV
esses dias onde eu falo que eu sentia prazer no sofrimento materno. E eu sentia mesmo. Eu achava que eu estava fazendo pelo meu filho se aquilo fosse uma coisa sofrida. Ser desafiador não quer dizer que você precisa sofrer, né? São duas coisas completamente diferentes. É claro que criar um filho não é fácil, mas você não precisa ficar num sofrimento por causa disso. Você pode enxergar com leveza, você pode ressignificar tudo isso. E eu acho também, assim, até nesse texto que eu escrevi, eu falei que pensar é privilégio. Porque eu não me dava conta dessas coisas. Os meus primeiros anos como mãe, eles foram anos assim, onde foi exigida uma presença mesmo muito intensa, sabe? Eu não tinha tempo de respirar e falar, gente, será que eu tô levando a minha vida de uma forma que faz sentido? Eu só tava tipo assim, um dia de cada vez, sabe? E vivendo, e fazendo o que eu tinha que fazer, e dando conta, e trabalhando, e cuidando, e lidando ainda com todos os tipos de, você sabe bem, com todos os tipos de ataques, assim, que eu podia receber de várias pessoas diferentes. Então, eu passei anos da minha vida me defendendo e sobrevivendo mesmo, assim, e isso, né, com emprego, com tudo. No piloto automático, né? No piloto automático mesmo, assim. Ou não tinha espaço para pensar, para eu refletir, será que eu estou, né? Será que eu estou num contexto machista? Será que eu estou... Eu simplesmente não pensava em nada. Eu vivia e dava conta, né? Então, quando meu filho foi crescendo e eu aprendi formas de criar uma estrutura de rede de apoio, né? Que eu acho muito importante a gente aprender a criar isso na vida, porque a gente não vai deixar nosso filho com qualquer um, mas a gente também precisa trabalhar e fazer, enfim, tudo que a gente tem que fazer. Aprender a construir isso. Quando eu comecei a construir essa rede de apoio, eu comecei a pensar um pouco mais, eu comecei a ter um pouco mais de tempo para pensar sobre o que sobre o que eu estava fazendo da minha vida, né? Porque quando meu filho estava com 11 meses, eu não estava escrevendo na internet de como eu estava me sentindo. Eu estava assim, nutrindo e fazendo todas as coisas. E até os 7 anos foi meio que nesse ritmo. Não tem um texto meu sobre maternidade antes disso, assim, muito improvável. Eu escrevia de uma forma até mais romântica, eu escrevia uma coisa ou outra, mas eu não escrevia, não eram textos reflexivos, assim, onde eu estava realmente exercitando meu pensar como mulher, como mãe, né? E daí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a minha existência já era resistir, assim. Eu já estava com a minha vida, eu já estava resistindo, né? Fazendo o que eu tinha que fazer. E agora talvez eu tenha chegado no momento aonde eu queira falar cada vez mais sobre isso. Eu acho que foi com o tempo mesmo, esse Aprendizado, equilíbrio né? que a gente vai achando. Você sabe que eu dou aula também há muito tempo já, e eu já fiz algumas experiências, e uma importante é o seguinte: existem mulheres que não nasceram para ser mães, né? Não gostam do exercício da maternidade, o que não é problema nenhum, né? Assim como tem homens que não gostam do exercício da paternidade, né? Então, se Sim. você pensa numa mulher, né? Primeiro, nosso direito é altamente patrimonializado, né? O filho a gente tem a guarda, a gente não tem guarda de filho, a gente tem responsabilidade, né? O filho não é uma coisa que eu vou guardar, é meu, é minha propriedade. Não, o filho é um ser humano, né? Que é dotado de personalidade própria. Minha responsabilidade é de cuidar dele, né? Então, se você pensa ou fala com uma mulher, né, que não queira ficar com a guarda do filho ou não queira ficar com a responsabilidade do filho, que queira deixar com o pai, né? Essa mulher vai ser crucificada por ela própria, né? Sim.
O que é uma Sim. atrocidade. Ela tem o direito de não querer ficar morando com o filho, de querer que o filho more com o pai e dela querer conviver com o filho, né? Da forma Sim. como melhor lhe apraz, assim, ela tem esse direito, né? Assim como o pai também teria esse direito, né? Eu não estou O dizendo de pai já abandonar tem o... esse direito, Pois né? O é. pai já não precisa, ele não vai ser massacrado se ele não mora com o filho, né? Eu Se não estou ele dizendo para abandonar o filho, tá? Eu deixo isso não, claro, não é? não, de dividir, né? De ter uma guarda onde a criança mora com a mãe e vê o pai de vez em quando. Mas como mulher, essa mulher vai ser massacrada Vai ser massacrada por ela mesma. Ela mesma vai se achar por ela. a pior mulher do mundo, né? E socialmente também, mas assim, sem dúvidas, dificilmente você vai encontrar uma mulher que precisou fazer esse movimento, porque às vezes é uma questão de necessidade, e ficou em paz com isso. Então, uma coisa que precisa ser muito, muito clara e eu tô falando isso assim com propriedade, demorei muito tempo para conseguir falar sobre tudo isso, gente. Assim, são quase 11 anos de silêncio a respeito de muitas coisas. E em relação à maternidade, hoje em dia, assim, eu não permito que ninguém venha falar a respeito da minha maternidade. Ninguém, entende? Porque só eu sei o que eu tenho que fazer e só eu sei o duro que eu dou todos os dias para uma pessoa vir questionar qualquer escolha que eu esteja fazendo. Se você quiser, se a pessoa quiser muito me ajudar e tiver né, eu só aceito opiniões de pessoas que realmente assim estão chegando num tom de ajuda, são porque construtivas, né? O objetivo é ajudar, o não objetivo é criticar. ajudar, é te Não estender a criticar mão, pelo criticar no sentido pejorativo da palavra. porque a gente Mariel, tem essa força. eu gostei muito do comentário da Ali Pedrosa, que diz que é mãe solo de uma pequena de 3 anos, ou de quase 3 anos, querendo transgredir a lei para ver se me joga numa solitária, né? Por umas 24 horas. Ela quer se dar 24 horas de descanso, assim. Ai, eu te entendo tanto. Tipo, tomar banho, assim, tomar banho pra mim é um luxo, sabe? Que eu fico, nossa, eu vou ficar aqui um tempinho sozinha. E eu nem posso tomar banho demorado, porque senão eu fico mal por causa do meio ambiente. Mas assim, eu tomo um banho, eu já fico mais. É um tempo sozinha, né? Você tá ali, simplesmente com você mesma. É Você, luxo total. você sabe que aqui em casa eu tenho costume de combinar com a Marta, assim. Teve um ano que eu viajei com os amigos e ela viajou com uma amiga, em períodos diferentes, né? Uhum. Então, durante, sei lá, 10 dias da minha viagem, 10 dias da viagem dela, né? O outro ficou com as crianças, né? Eu pude descansar um pouco dessa pressão, dessa responsabilidade, e ela também pôde descansar um pouco, né? Porque as pessoas, como diz o Tadashi, né? A gente pode fazer propaganda, né? Vamos ser felizes, né? É isso, a gente tem que buscar a felicidade da melhor forma possível. Com certeza, ter esse equilíbrio, né? E vocês são a rede de apoio um do outro, né? Vocês como casal, assim, né? Quando um precisa fazer uma coisa, o outro tá ali para poder ser a rede, né? Mas uma E das é coisas isso que a que... gente combinou lá há muito tempo, né? Porque criança testa o tempo todo, né? E vai testando, né? E quando vira adolescente, os testes são piores, assim, né? Até porque tem mais argumentação, etc., e mais ingerência. Então, o que a gente combinou é que quando um está estressado, o outro assume o lugar, a gente troca, né? Aí, quando esse que entrou se estressa, o outro entra no lugar, para evitar, que também é comum, né? Mas para evitar que alguém saia, perca a cabeça, fique nervoso, exagerado, porque criança vai até o seu último limite, né? Isso é um Sim. teste para os dois Você muito grande. imagina como é que não tá aqui, né? Eu, Ah, há 5 meses, isolada com meu filho dentro de casa, sem ter uma pessoa para falar, estou estressada, assume para mim é um pouco. verdade, imagina. Cara, é assim, uma doideira, entendeu? E Não, e ele estamos também indo. está estressado, né? Que é normal, né? Então.
É claro, super estressado, né? E tentando ser compreensiva com ele também. Ele também está vivendo esse momento planetário. Nós estamos num momento muito difícil. Então, nós dois estamos passando por mais essa juntos, assim. E, cara, é isso, é foda. O Hugo Oliveira falando que ser pai solo também é difícil, eu imagino, né? Agora, na É, pandemia, a gente trabalhar tem que ajudar nas aulas. Todo mundo tem que fazer, né? O André Marques falando adolescência é a fase hard do game da vida. É verdade, né? E 2020 é um game muito estranho, né? é. O meu ainda é criança, gente. Eu ainda não tô, eu não posso nem pensar na adolescência ainda. Não, 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 Maria, um dia de cada vez. a gente Eu está não, te preparando já, Maria. eu não vou me preparar nada. Eu não quero, eu não consigo pensar daqui 2 semanas, Marcelo. Assim, eu tô Um vivendo, eu dia não de tô cada vivendo vez, nem um né? dia de cada vez. Eu tô vivendo um segundo de cada vez. Maria tem uns fãs seus mandando beijo, Marcos Farias. Beijos a todos que estão aqui. Daiane R. Jimenez, estou assistindo a live dando de mamar para minha filha que vai fazer 2 anos. Quando não estou amamentando, estou ensinando a de 9, ou Meu organizando ou Deus. trabalhando. É 24 horas. 24 horas sem férias, né? É, 24/7 sem férias. isso aí é a maternidade real, cara. Isso aí é força guerreira, porque, Nossa Senhora. É força guerreira mesmo, né? E É. da onde você tirou essa sua força, Maria, para enfrentar isso? Nossa. Acho que do amor, né? A gente ama, a gente faz essas coisas todas. Não tem. Acho que é amor mesmo. Eu sou durona e tudo mais, mas o que me segura firme mesmo na vida é o amor. É essa a resposta. É engraçado, né? Porque a gente só conhece a definição de amor de uma forma mais, assim, mais marcante, né? Quando tem filho, né? É. Porque tem uma coisa que eu não gosto nem de pensar que é um pai, uma mãe que perde o filho, né? Eu acho que isso é uma dor que não deve ser reposta nunca, né? É, então, eu acho que é efetivamente isso. A gente aprende a amar, é o amor que nos move nesse exercício tão difícil, multifacetado, né? Você tem que exercer diversos papéis para poder para poder conseguir tocar a vida, né? O amor é uma coisa muito misteriosa, assim, para mim ainda, apesar de eu saber que é isso que me sustenta, porque o amor, assim, que a gente sente por um filho, ele não tem condição nenhuma, né? O filho acerta, o filho erra, você tá ali amando, né? Não importa o que o meu filho faça, não tem condição para eu amar o João Pedro. Esse amor, ele é maior que tudo. E, e é isso, a gente ama quando tá exausta, a gente ama quando tá feliz, a gente ama quando tá estruturada, quando tá desestruturada, a gente ama quando a gente tem que abrir mão de fazer as coisas, a gente ama o tempo todo. E ama quando faz as coisas também, né? Porque É, se você não está bem, né? Se você não tem um tempo para você, você não vai ser complicado você deixar seu filho ficar bem, né? E assim vale para todos, não é o seu caso. Então você tem que ter direito de ter o seu tempo, né? esse equilíbrio, né? Assim, de você saber que você pode amar e ser livre, né? De que o amor não precisa ser sufocante. Acho. O, o, Eu o Hugo aprendi que Oliveira, amor era uma coisa sufocante, sabe, é Marcelo? verdade, foi como a gente aprendeu. Na minha época era Eu assim. achava que era uma coisa. E quando eu me tornei mãe, assim, para mim foi muito forte. Eu acho que eu tinha 19 anos quando o João Pedro. Eu engravidei com 18 e o João Pedro nasceu, eu tinha 19. Então, eu tive uma experiência assim muito forte em relação ao amor mesmo, quando
eu era muito nova, eu não tinha... Eu não, foi muito forte para mim aquilo, tanto é que eu não consegui fazer mais nada. Eu tive o João Pedro e a sensação que eu tive foi de que eu não ia, enfim, trabalhar mais, eu não tinha vontade, eu queria só ficar ali amando. Eu só dava conta de sentir aquele amor, entendeu? E aí depois, com o tempo, eu fui conseguindo voltar a ser uma pessoa, sabe? Nossa, eu sou uma pessoa também, né? Mas a princípio foi assim, um negócio muito intenso. Uma Eu, simbiose, né? no início. O Hugo Oliveira pergunta quantos anos têm nossos filhos. O João Pedro tem 11 e os meus filhos têm... A minha filha tem 13, que é a idade complicada, e meu filho tem 16, né? Então eu tô com dois adolescentes em fases diferentes já. Carla Diana, você é linda, sua história é linda, sou mãe solo e me inspira em você. Obrigado. Ah, linda. Um beijo para você. Eu acompanhei a Mariá na Malhação. Vejo aquele rostinho dela, não sei que idade ela tinha. Marcos Farias, 22. Eu tinha 17. 17, 17, 16, 17. Laís Torres, amor incondicional. Daiane, você me representa. Braulio, linda. Aí o Marcos está pedindo desculpa porque sempre te acompanhou. Ele é de Curitiba, né? Maria, Uhum. manda um beijo pro pessoal de Curitiba. Um beijo, pessoal de Curitiba. Adoro esse lugar. A Daiane também foi mãe aos 19, foi muito julgada. Todos queriam opinar na criação da minha filha como se fosse uma planta, né? Sim, sei como é. Você sabe que eu dou uma dica quando alguém fala que está grávido, né? O que Um você fala? casal, um homem, uma mulher, né? Alguém chega para mim e fala que está grávido. Eu falo o seguinte: escolhe um pediatra de sua confiança e acredita nele, né? E aí faz o que te der no coração e o que o pediatra mandar. Porque milhares de pessoas vão dar opinião, né? Sim. E a opinião delas não é a sua, né? Tá todo mundo errado, né? E quando você está grávido, né? As pessoas trazem as maiores tragédias, né? Te falam de estatística de perda de gravidez, etc. Um negócio assim, parece que as pessoas são cruéis e querem exercer essa crueldade, né? Ficam Então, projetando, né? A gente tem que ser muito. E isso em relação a tudo na vida, né? Eu acho que conhecimento é liberdade. Se você também está ali se informando, seguindo o seu instinto de mãe ou seu instinto de mulher, né? Porque você não precisa ser mãe para poder querer saber mais sobre as coisas e tudo. Sempre vai ter alguém dando opinião no que você vai escolher, porque as pessoas projetam muito no outro, né? Vai, cuida da tua vida aí, entra num ouvido e sai pelo outro também. Porque eu acho um gasto de energia tão grande ficar tentando convencer as pessoas de qualquer coisa, que tipo, vai, pensa aí o que você quiser, sabe? Eu vou fazer a minha vida. não precisa de se estressar, né? Porque, em geral, são os parentes que também, né? Muitos parentes que fazem isso, né? Então, entra por ouvido, sai pelo outro e toca a vida, né? Não vai se preocupar com o que sua mãe fala, ou com sua sogra fala, ou sei lá, quem fala, né? Então, só toca, né? Saiba o que é melhor, até porque é isso, a gente, né, a dinâmica da minha família é diferente da outra, com meu filho é diferente de outra mãe, né? Não tem uma regra. A sua conexão com seu filho ela é única. Então, é nisso que você tem que confiar, assim. Quando eu tive João Pedro, um monte de gente da minha família, assim, pessoas que me amam, né? Tenho dúvidas disso, mas falaram pra mim, não, você não vai, não tem como você amamentar, você tem que dar mamadeira. E eu amamentei 3 anos, sabe assim? Tipo, nunca me faltou leite. Mas se eu fosse, imagina, eu com 19 anos, ouvindo aquele monte de coisa, né? Eu poderia facilmente ter, mas é porque eu sempre fui sagaz nesse sentido, assim, tipo, de me escutar e de ter de seguir minha verdade, né? Mas é muito fácil, principalmente quando a gente tem um filho muito nova, que todo mundo acha que todo mundo quer opinar, né? Assim, como se soubesse mais do que você. Dida Andrade fala que o João Pedro é a Carla do Marlon Brando. Ai, meu Deus! Tá bem Nunca tinha acompanhado, né? pensado.
Eu acho ele a minha cara, tá? Mas perder para o Marlon Brando tá tudo bem. Eu acho que eu perdi algumas perguntas aqui. As pessoas estão gostando. O Hugo falou que o filho tem 10 anos, que vai passar pelo que eu estou passando. BR Fernandes, não sou mãe, mas amo a Mariá e acho muito válido o que ela tem a dizer. Eu também acho. Ah, obrigada. Renata Conejeiro, desculpe se eu pronunciei errado. Uma questão aos dois. Vocês acham necessário entrar na justiça para cobrar pensão alimentícia? Como funciona o processo? Renata, a pensão é um direito da criança, né? Então, eu acho que é importante que entre para cobrar. O processo de alimentos é um processo célere, né? É um processo que tem um rito mais rápido, ou deveria ter, né? Então, assim que você distribui a petição inicial, o juiz fixa os alimentos provisórios, né? Não necessariamente esses alimentos serão pagos, né? Mas deveriam ser. E são os alimentos necessários para o seu filho sobreviver, né? Para a criança sobreviver. Então, é importante que procure um advogado ou defensor público, né? Leve o problema, e eu sou defensor de entrar com os processos. Não existe pensão de boca, né? A pensão de boca, a estratégia é o seguinte: eu fixo uma pensão de boca, hoje, R$ 1.000. Aí amanhã eu digo, não posso mais pagar 1.000, reduzo para 800. Não posso mais pagar 800, reduzo para 600. E assim vai sendo reduzindo ano a ano, e quando você vai procurar o Poder Judiciário, ele está te pagando R$ 400. E ele vai falar, eu já pagava R$ 400, por que ela quer mais hoje? Né? Então, entre sempre. Infelizmente, judicialize o problema. De boca nada vale. Desculpe, Maria, mas entrou na minha área. Claro, e eu gosto responda de... essa, né, uma mulher que quer saber e precisa saber. Isso é para isso também. Então tem que entrar. É Desculpe. claro. Não, e é isso que você falou, é direito da criança, né? Ponto final. Laís Torres, se for ouvir a todos, você não tem paz, né? É Não verdade. mesmo. Maurício Piragibe, parabéns, Maria. Muito obrigada. Karina, ideal seria não precisar entrar, né, professor? Foi minha aluna, hoje é uma colega de profissão. Não entendo porque que ainda me chama de professor, mas tudo bem, né? Mas tem quem entenda isso. Então, ela está falando que o ideal era que não entrasse, mas tem que entrar às vezes. A Ana Mello, que é uma amiga querida, falando que tem que me contratar, que eu sou o melhor que tem, a bondade dela, né? Pretendo entrar com a ação, apesar de saber que ele não pague. Bom, aí é uma questão depois de executar, que é desagradável, é triste, tem rito da prisão, rito da penhora, é muito ruim, né? E as coisas não são tão rápidas quanto a gente espera, né? Infelizmente, o tempo do Poder Judiciário é um tempo diferente do nosso, né? Quando o advogado fala que é rápido, não quer dizer que você vai resolver em uma semana. Hugo Oliveira, sem contar que a pensão pode ser descontada direto na folha, correto? Correto. Se for descontada na folha, se o pai da criança ou a mãe da criança for empregado, né, ou funcionário público, você pede para o juiz para descontar diretamente na folha. E aí, descontando na folha, você recebe com certeza que o empregador passa a ser obrigado a te pagar. Maria, o tempo passa rápido quando o assunto é bom e a conversa é Tem agradável, quanto né? tempo que a gente está aqui? A gente já está aqui há quase 50 minutos, 48 minutos. Mentira! Juro. Gente, eu não acredito. E meu filho É. não invadiu até agora. É milagre de Deus isso. Não, mas se ele invadir, será bem-vindo. É, será? Será, é. Você quer ler, Maria? Você estava... Pode ler, Eu não estava tem... olhando aqui a da Karina. Oi, Maria, não foram seus 19 anos, a coisa mais comum do mundo é todo mundo achando que só a mãe não sabe criar o próprio filho. É, pois é. É por isso que eu falo muito nessa firmeza, assim, sabe? A gente não sabe tudo, né? A gente precisa se desenvolver como ser humano. Agora, eu não permito que ninguém chegue para mim e fique me dizendo que eu devo ou não fazer em relação ao meu filho, entendeu? Porque é muito mais nesse tom de crítica do que de ajuda. Se você quiser ajudar, agregar, e você vai ser muito bem-vindo. Mas se for para poder ficar falando da minha cabeça, entendeu? Vaza.
Se porque eu não for tenho para trazer dor, para né? isso. Eu já passei muito por isso, entendeu? Tem uma hora que você fala, cara, tipo, não. Maria, se for para trazer dor, não precisa falar. Se for para trazer amor, é sempre bem-vindo, né? Isso. A regra é essa. Nina Fiuza, e se o pai for desempregado, como funciona? Nina, todo mundo tem que ajudar, né? Eu já vi juiz mandar pai vender picolé na praia. É óbvio que agora na pandemia não pode mandar vender picolé na praia, mas o pai tem que se virar, porque a criança não pode trabalhar, né? A criança precisa de se alimentar, precisa de sobreviver e o pai tem que dar um jeito. É óbvio que não vai fixar num valor astronômico, vai fixar naquele que o pai pode pagar. Maurício falando que é melhor. Maurício Piragibe. Maria, faz favor para mim. Manda um beijo para o Maurício Piragibe. Beijo, Maurício Piragibe. Ele falou que é a melhor live de todas. Laís Torres, que é uma fã sua também. Amei essa live, faz mais. Doutora Marta Lua, adorando. M. Bueno, e o que fazer em situações assim, onde as pessoas ficam se metendo? Tanto família quanto pessoas desconhecidas mesmo? M. Bueno, todo mundo se mete, né? Desde a pessoa que passa e seu filho está no carrinho e ela vem falar que está com a chupeta e não devia estar com a chupeta, né? Todo mundo se mete, até o parente mais próximo. Só que quanto maior a proximidade, mais desagradável às vezes ficam os comentários, né? Eu acho que a gente tem que ter um centramento. As pessoas não vão deixar de falar, né? Só que quando eu vivi várias fases nesse sentido. Uma fase onde eu não ouvia nada, uma fase onde eu ouvia demais, porque eu achava que eu fui tão massacrada em vários sentidos, assim, em alguns momentos, como mãe, que eu comecei a duvidar realmente. Meu Deus, será que eu sei o que eu tô fazendo, sabe? E agora, com meu filho com quase 11 anos, eu não faço mais nenhuma dessas duas coisas. Eu sei quem eu devo ouvir. Você cria esse discernimento, sabe? Não é para você não ouvir ninguém e ouvir todo mundo. Talvez faça parte do processo. A minha experiência foi essa. Mas hoje em dia eu sei quem eu devo ouvir, sei para quem eu devo ligar. Eu acho isso muito importante, essa rede de apoio. Porque é muito difícil você querer ser ajudada por pessoas que não respeitam sua história, sabe? Então você precisa ter esse discernimento. Peça ajuda para pessoas que te amam, né? Porque daí essas pessoas vão te dizer o que você precisa ouvir. Elas não vão falar com você só o que você quer ouvir ou colocar uma estrelinha no seu nome, porque o amor não é sobre isso, né? É sobre verdade. E eu acho isso uma coisa importante de ser desenvolvida, esse discernimento, sabe? Saber quem você deve escutar. Filho, tudo bem, filho? Meu filho apareceu na live, deve estar no iPad lá em cima. Tudo bem, filho, tá tudo bem aqui embaixo. Ele tá no Bem-vindo, segundo andar. JP. Maria, deixa eu só responder rapidinho, porque depois eu vou dar a palavra para você que está acabando. Núbia CCP, sou mãe de uma linda moça de 4 anos e a pensão é de boca. Já falei que eu não gosto de pensão de boca para fixar. Ele paga minha direitinho, mas minha dúvida é sobre documentar as visitas. Ele praticamente não vê a filha, deveria formalizar a visita. Primeiro, vamos tirar esse termo visita, que pai não visita filho. Pai convive com o filho, né? Então, vamos falar de convivência, ou deveria conviver, né? E o convívio com o filho é um direito do menor, não é um direito do pai ou da mãe, é do menor. Está previsto na Constituição Federal. Saudável relacionamento familiar. Então, o ideal é que você regulamente a convivência, né? Que o juiz fixe os prazos para que o pai vá lá, busque a sua filha, passe com ela e você possa descansar um pouco, né? Ou viver um pouco também, né? Maria, já foram 54 minutos, a gente está caminhando para o final. Então, eu costumo sempre dizer, assim, no final, pedir para que a pessoa fique à vontade para falar o que quiser, divulgar o que quiser, né? Se você, eu recomendo a todo mundo que assista, né,
Instagram, o perfil, siga o perfil da Mariá, uma pessoa com muita sensibilidade. Quem quer depois, você se incomoda que eu coloque esse vídeo no IGTV? Não, imagina, é para colocar muita gente, muita mãe tá agora fazendo carne moída com macarrão. 7 horas é um horário. E você se A incomoda que eu galera quer ver coloque no canal do. depois. Você se incomoda que eu coloque no canal do YouTube? Não, pode colocar, claro. Então, amanhã também vai estar no meu canal do YouTube, Marcelo Santoro Almeida. Segue lá que o vídeo vai estar lá. Mariá, o tempo é seu agora. Ai, meu Deus, o que eu falo? Eu não sei. Foi um prazer estar aqui. Esses assuntos que a gente falou precisam ser cada vez mais naturalizados. A gente precisa ter essa liberdade, né, de falar sobre a nossa história. E para isso, né, para que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz, e como mães, como mulheres, como seres pensantes. E contem comigo, né, para poder estar sempre pensando aí e lutando por nós, pelos nossos filhos e pela humanidade. Maria, várias pessoas pedindo para a gente repetir a live. Leonardo Schneider está Ah, que mandando um legal. beijo também, mandando parabéns. Manda um beijo para ele, Maria, por favor, também. Beijo, Leonardo? Schneider. Leonardo Schneider. Um É. beijo. Maria, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, né? A Eu que gente tem que agradeço. fazer outra live, porque está todo mundo pedindo para tratar desse assunto, que é amplo, a gente fica aqui conversando o É tempo todo. vasto, esse assunto. Eu queria, se você me permite, pessoal, se ficou alguma dúvida, se restou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, não deu para ler tudo, não deu para responder tudo, pode mandar direto para a Mariá, pode mandar direct para mim, eu respondo com prazer, né? Então, eu queria terminar com uma frase de Machado de Assis, que eu amo muito e que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você trouxe para a gente, né? Que Machado dizia: cada qual ama seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que se saiba amar. Então, Que lindo. boa noite, Maria. Muito obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada por todo mundo que está aqui com a gente. E vamos trocando, vamos repetir, vamos continuar o movimento. Um beijo. Tchau. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau.